Você consegue imaginar o mundo do século XVII? A Espanha havia sido um império que se estendia pela América, Ásia, África e parte da Europa. Milhões de pessoas falavam espanhol, mas não existia uma instituição que se encarregasse de definir como deveria ser escrito, como as palavras deveriam ser unidas ou qual era a forma correta de se expressar. Cada região tinha suas particularidades, cada escritor seguia seu estilo, e embora existissem grandes obras literárias como as de Cervantes, Lope de Vega ou Quevedo, o idioma ainda se movia com liberdade demais. Em meio a esse panorama surge uma pergunta inevitável: como garantir a unidade da língua em um território tão vasto? Essa necessidade foi o que deu origem à Real Academia Espanhola, uma instituição que até hoje continua influenciando a forma como falamos e escrevemos. Para entender como surgiu a Real Academia Espanhola, é preciso imaginar como funcionava o idioma espanhol antes de sua criação. Na Idade Média e no Renascimento, as línguas se desenvolviam quase sem nenhum controle institucional. Os escribas, os cronistas e os escritores literários eram aqueles que, com seus textos, iam moldando pouco a pouco o idioma. Havia gramáticas e dicionários isolados, sim, mas não existia uma autoridade central. Um marco fundamental ocorreu em 1492, quando Antônio de Lerúgia publicou a Gramática da Língua Castelhana. Foi a primeira gramática de uma língua românica e marcou um momento-chave. Pela primeira vez, tentava-se estabelecer normas para o castelhano. Nebrija mesmo dizia que a língua sempre foi companheira do império. No entanto, sua obra não foi suficiente para regular um idioma que se expandia tão rapidamente. Durante os séculos XVI e XVI-XVII, os escritores produziam textos que hoje admiramos como joias, mas cada um escrevia com seus próprios critérios. A ortografia não estava unificada, a mesma palavra podia aparecer escrita de formas diferentes em um mesmo livro. O idioma era rico e criativo, mas caótico. Assim chegamos ao século de ouro, uma época de esplendor literário, mas de grande desordem linguística. Havia uma clara necessidade de estabelecer normas comuns, de preservar a unidade do idioma e de evitar que o castelhano se fragmentasse, como aconteceu com o latim. A resposta a essa necessidade veio em 1713. O impulsionador foi Juan Manuel Fernandes Pacheco, oitavo Marquês de Vilhena e Duque de Escalona. Inspirado em academias europeias já existentes, como a Academia Francesa, fundada em 1635, Fernandes Pacheco reuniu um grupo de eruditos, escritores e intelectuais em Madrid para criar uma instituição dedicada exclusivamente à língua. O propósito era claro: dar estabilidade e normas ao castelhano, evitando que se deteriorasse ou se fragmentasse em dialetos desconexos. Em 1714, o rei Felipe V concedeu o apoio oficial e assim nasceu a Real Academia Espanhola. A Real Academia Espanhola nasceu com um lema que até hoje mantém: limpa, fixa e dá esplendor. A frase reflete perfeitamente sua missão original: limpar o idioma de usos vulgares, fixar normas claras e dar esplendor à língua, para que se mantivesse como símbolo cultural da nação. Em seus primeiros anos, a Real Academia Espanhola se concentrou em dois grandes projetos. Por um lado, havia o Dicionário de Autoridades, de 1723 a 1739, que foi o primeiro dicionário acadêmico e uma das conquistas mais importantes da instituição. Recebeu esse nome porque incluía citações de autores reconhecidos que serviam de autoridade para justificar cada definição. Era uma tentativa de reunir o vocabulário, explicar seus usos e dar exemplos de como deveria ser empregado. Por outro lado, havia a definição da ortografia e da gramática. Aos poucos, a Real Academia Espanhola começou a estabelecer critérios ortográficos, reduzindo a grande variedade de formas que existiam.
A ideia era unificar a escrita do idioma em todos os territórios do mundo hispânico. Nesses primeiros anos, a Real Academia Espanhola funcionava como um círculo de eruditos que se reuniam periodicamente em Madrid. Eles tinham uma visão de serviço público, convencidos de que proteger o idioma era proteger a identidade cultural de toda a Espanha e seus domínios. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. A criação da Real Academia Espanhola não esteve isenta de críticas nem de dificuldades. Alguns a viam como um clube de elite, preocupado demais com a língua culta e desconectado da fala popular. Aos poucos, consolidou sua autoridade, pois seu trabalho preenchia uma lacuna evidente. Durante o século XVIII, a Academia continuou publicando edições de seu dicionário e promoveu a simplificação ortográfica. Decidiu, por exemplo, eliminar letras que já não eram mais usadas na prática, como C cedilha ou o X em certos contextos, dando lugar a formas mais próximas das atuais. No século XIX, o espanhol já era uma língua de alcance mundial. Com a independência dos países latino-americanos, a Real Academia Espanhola enfrentou um desafio maior: como manter a unidade de uma língua que já não dependia apenas da Espanha? A resposta foi gradual e estratégica, em vez de tentar impor regras a partir de Madrid. A Real Academia Espanhola incentivou a criação de academias correspondentes em cada país da América Latina. Assim nasceram instituições irmãs no México, Colômbia, Argentina, Chile e outros países, todas coordenadas sob a Associação de Academias da Língua Espanhola. A criação de academias correspondentes foi fundamental. Isso permitiu que o espanhol se mantivesse como um idioma comum a mais de 20 países, evitando que se fragmentasse, como aconteceu com o latim, após a queda de Roma. No século XX, a Real Academia Espanhola e suas academias associadas trabalharam juntas em projetos fundamentais como o Dicionário da Língua Espanhola, a versão moderna do Dicionário de Autoridades, constantemente atualizado. E a Ortografia da Língua Espanhola, uma obra que unifica os critérios ortográficos em todos os países de língua espanhola. Também vale destacar a obra Gramática da Língua Espanhola, um trabalho monumental que descreve o idioma em todas as suas variantes. A Real Academia Espanhola deixou de ser apenas uma instituição espanhola e se tornou o centro de uma rede pan-hispânica. Essa mudança foi decisiva. Não se tratava de impor a norma a partir de Madrid, mas sim de consensuá-la com as demais academias para refletir a diversidade do espanhol. Atualmente, a Real Academia Espanhola é uma instituição com mais de 300 anos de história que combina tradição e modernidade. Continua com seu lema limpa, fixa e dá esplendor, mas o interpreta de maneira diferente. Já não se trata de limpar o idioma do que é popular, mas sim de registrar como ele evolui e de dar orientações para seu bom uso. Hoje, a Real Academia Espanhola trabalha em múltiplas frentes, publica e atualiza o dicionário online, acessível a todos de forma gratuita. Colabora com as demais academias da língua em projetos conjuntos, participa de debates atuais sobre neologismos, anglicismos, inclusão linguística e tecnologia. Oferece respostas rápidas a consultas por meio do seu serviço digital conhecido como RAI Consultas. A instituição deixou de ser só um grupo de eruditos em Madrid. É uma rede de especialistas que buscam fazer com que o espanhol, falado por mais de 500 milhões de pessoas, continue sendo um idioma vivo, coerente e respaldado em todo o mundo. E qual é a sua percepção atual da Real Academia Espanhola? Você concorda com o funcionamento e a missão de unificar o idioma? Deixe sua opinião na caixa de comentários. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal. Te convido também a ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo.
Até breve.